Crise dos quase 30, reprogramando a minha vida pelos próximos 180 dias. Primeiramente, meu nome é Tiffany Ruskaya e eu reprogramei a minha vida. Eu saí da extrema pobreza para uma vida próspera através da lei da atração e ações práticas na minha vida. E a chegada dos meus quase 30 anos, hoje falta 1 ano e meio para eu completar os meus 30 anos, eu comecei a me questionar sobre muitas coisas, sobre os meus sonhos, as minhas metas, sobre o que quero para o meu futuro. Eu comecei a me questionar sobre tanta coisa que, por mais que eu tenha uma vida extremamente confortável hoje em dia, eu cheguei naquele momento de olhar e falar, meu Deus, será que é isso mesmo? Quem eu quero ser? Quem eu posso me tornar? Porque eu tenho algumas pessoas mais velhas do que eu percebo que passaram dessa idade e se sentem muito frustradas por conta de falta de ações práticas no dia a dia, né? Falta de plantio. E eu acredito que a vida é exatamente isso. A gente planta, a gente colhe. Se eu tenho essa consciência agora, com 28 anos, que eu posso construir uma vida ainda mais confortável, uma vida ainda mais alinhada com o que eu quero para o meu futuro, práticas de hoje em dia que eu posso aplicar para ter esse retorno, né, essa fruta, entre aspas, por que não fazer? Eu me inspirei em 2 pessoas para fazer o desafio, foi a Sâmia, aqui do Brasil, e uma gringa que eu esqueci o nome dela, acho que é Viola, se não estiver enganada, onde elas são mais jovens do que eu, e chegando ali próximo aos 25, etc e tal, eu falei, gente, por que não? Porque estou em crise dos meus quase 30 anos, onde me questiono sobre absolutamente tudo. Eu já morei um período fora do Brasil, eu vou ter mais ou menos 2 anos, então também me questiono sobre isso, me questiono sobre profissão, sobre futuro, sobre faculdade, sobre casamento, vou ter filho, não vou ter filho, então assim, eu quero que a chegada dos meus 30 seja leve, e que eu me sinta fiel a mim mesma. Então, uma das minhas metas dentro desse desafio é me tornar minha melhor amiga, sabe? Ter uma autoimagem muito alinhada comigo mesma, ser sincera com os meus sonhos, me acolher. Então, trazendo para vocês aqui, né? Esse desafio consiste em algumas etapas. Eu fiz no Notas do iPhone mesmo. Eu vou compartilhar com vocês. Enfim, se quiserem, podem me mandar mensagem no Instagram, que vou compartilhar com vocês. Mas basicamente, eu quero mudar a minha vida pelos próximos 180 dias, mas obviamente aí considerando a chegada dos meus 30 anos. Eu tenho mais ou menos 1 ano e meio até completar 30 anos, mas eu acredito que ir fazendo de 6 em 6 meses, a gente consegue ter uma meta um pouco mais clara, né? E até mesmo mais palpável ali de ser realizada com ações práticas, porque eu sou uma pessoa que, se tenho muito tempo para fazer as coisas, é muito fácil deixar para depois, procrastinar, enfim. Então a ideia é realmente me colocar para fazer, tá? Então vou passar para vocês bonitinho como eu vou fazer o desafio. E sobre eu vou ser bem vulnerável aqui agora com vocês. Eu me questiono muito sobre trabalho, sobre uma vida no Brasil ou não. Eu me questiono muito sobre ter filho ou não. Então, eu acho que chegar aos meus 30 anos, eu quero chegar com um pouco mais de clareza. Sem essa pressão, sabe? De, meu Deus, eu tenho que estar casada, eu tenho que estar bilionária. Gostaria muito, espero que esteja lá. Um minutinho. Que eu chegue com 30 anos com as coisas mais claras, mas eu espero que eu chegue bem. E essa é a meta do desafio. É eu chegar bem, eu estar bem, saudável, amiga de mim mesma, plantando para colher bem madurinho, tá? Hoje em dia eu tenho enfrentado, inclusive, eu tenho uma empresa, tá, de regeneração facial e de sobrancelha, e eu tenho enfrentado uma sobrecarga, porque eu achei por muito tempo que só fosse o trabalhar. Trabalhar, 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 trabalhar. E hoje em dia eu percebo que não é só isso. Então fazer esse desafio é um convite para eu olhar para mim mesma, ser fiel ao que eu quero para minha vida e analisar realmente o meu futuro e o que eu quero da vida quando eu chegar aos meus 30 anos. Então, assim, um dos
meus sonhos, assim, sempre foi trabalhar com a internet. Não como influenciadora que fomenta as pessoas consumirem coisas o tempo inteiro, mas eu gosto muito de autoconhecimento. Eu gosto muito de falar sobre lei da atração, sobre reprogramação mental, porque de fato foi o que me fez chegar até aqui. Há 7 anos atrás, eu ganhava um salário mínimo. E hoje em dia, eu gasto um salário mínimo em atividade física. Então eu não só acredito, como sou prova viva de que quando você foca em uma meta, quando você se dedica, as coisas acontecem. Então, por que não? Já que agora tenho mais estrutura, mais conhecimento, mais recurso para fazer isso acontecer. Então, uma ideia realmente, assim, fazer esse primeiro vídeo para o YouTube está sendo para mim sair da minha comfort zone, porque eu já vivo muito bem, mas como eu falei para vocês e vou repetir várias vezes durante esse vídeo, eu quero ser fiel a mim mesma, tá? O plano do desafio basicamente envolve saúde, anotei aqui, tá? Saúde, autoestima, amizades, espiritualidade, conteúdo e estudo, tá? Saúde por conta da atividade física, né, que é muito importante, eu já faço, mas a saúde, além disso, da atividade física, também a questão da alimentação. A alimentação está muito vinculada a questões emocionais e eu sei disso. Eu acabo, às vezes, compensando emocionalmente na comida, tá? Eu não tenho dificuldade de ir pra academia, enfim, porque sou uma pessoa ansiosa, então eu uso isso também como uma ferramenta de me deixar menos acelerada, porque sou muito acelerada, tá? Autoestima. Por mais que eu saiba que eu sou bonita, né, que eu me comunico bem, que eu sou uma mulher bem-sucedida, graças a Deus, eu tenho alguns problemas de autoconfiança. Então fazer um vídeo, né, como esse aqui, sem filtro, sem muita edição, realmente não é fácil para mim. Então eu quero construir uma autoconfiança onde eu não preciso de filtro, onde eu não preciso de inúmeras edições, onde tá tudo bem eu ser vulnerável, eu errar uma palavra ou outra, ou ter que aprender algo a mais, sabe? Isso eu quero muito. Amizades. Eu fui uma adolescente muito complexa, eu tive problemas de relacionamento durante a minha vida quase que toda. Somente de 2 anos pra cá que de fato eu considero que eu seja uma pessoa legal de se conviver. Então eu quero muito construir amizades verdadeiras, amizades as quais podem contar comigo e eu também posso contar com essas pessoas. Então uma das minhas metas consiste nisso, inclusive hoje eu até fiz isso. De conhecer uma pessoa nova e me permitir confiar e estar com alguém, conhecer alguém também, novo a nível de amizade. E espiritualidade. Eu acredito que a lei da atração, assim como a vida, né, a gente está no mundo material, mas nós não somos somente isso. Então é corpo, mente e espírito. E quando você alinha isso tudo, não tem como não ter resultado positivo. Porque a lei da atração, o dinheiro, a energia positiva, o amor é matemático, gente, de uma certa forma. Então se eu conseguir alinhar esses três, eu sei que eu vou conseguir realizar inúmeros sonhos, sabe? Então eu quero cuidar dessa parte espiritual também. Produção de conteúdo. Bom, hoje em dia, como eu falei pra vocês, eu tenho uma clínica de regeneração facial e de sobrancelha, então eu atendo bastante, eu dou cursos também, e acaba que às vezes o trabalho no presencial, ele exige muito de mim e eu não consigo produzir tanto. Então a ideia do desafio é trazer o conteúdo também pra minha vida, porque é um dos meus sonhos, né? Vou trazer um próximo vídeo pra vocês, trazendo de fato como vão funcionar as minhas metas. E praticar isso aqui que eu estou fazendo agora é uma das questões do meu desafio, porque eu sei que de nada adianta você saber muito sobre um assunto ou você ser muito bom em alguma coisa se você não mostra isso para as pessoas. E quando a gente pensa em liberdade geográfica, que é uma das minhas questões de sonho também, a gente tem que pensar no digital. Não tem como. E eu gosto de fazer isso. Como está muito correlacionado essa questão de produção de conteúdo com autoestima, com autoconfiança. Então é algo que eu sei que é treinável. Tanto é que minha terapeuta até comentou comigo.
Eu falei pra ela, eu quero muito produzir conteúdo pro YouTube, pro TikTok, pro Instagram, etc e tal. Mas eu me sinto insegura, eu acho que nunca é o momento perfeito pra eu fazer, enfim. Ela disse pra mim, ensaie. E é o que eu tô fazendo agora, ensaiando. E vou publicar desse jeito mesmo. Família. Eu sou uma pessoa que eu tive que mudar o meu ambiente para alcançar as coisas que eu alcancei hoje na minha vida. Então isso me fez realmente me afastar do meu ambiente familiar. Existe sim hoje em dia uma diferença muito grande financeira e de mentalidade, mas eu quero muito ser mais presente na vida de quem eu amo, dos meus familiares. Afinal de contas, são minhas raízes, então quero colocar isso como prioridade na minha vida, tá? Que mais? Estudo. Eu quero ter blocos de estudo na minha vida. Hoje em dia eu também faço faculdade, então você imagina, eu empreendo, eu quero ser criadora de conteúdo, eu faço faculdade, eu namoro, eu quero ter novos amigos, quero cuidar da minha parte espiritual, e eu sei que a vida, em algum momento eu vou estar um pouco mais pra lá, outro mais pra cá, às vezes focada mais no trabalho, às vezes mais na produção de conteúdo, às vezes mais com a minha questão familiar, mas se a gente não escreve, né, enfim, se a gente não visualiza que isso é importante, a gente perde as coisas e a gente deixa de fazer acontecer. Então trazer isso pra você para te inspirar também para você fazer isso. Não é só trabalhar e fazer dinheiro, não é só cuidar da sua saúde, não é só cuidar da sua casa. Eu acho que a gente pode unir e criar o nosso universo todo, sabe? Anotar o que é importante, organizar na vida, criar bloco. Semana 1, semana 2, semana 3. Semana 1 eu vou visitar a minha avó, um exemplo. Semana 2 eu vou fazer uma aula de yoga. Na semana 3 eu vou ter um aumento com uma amiga minha. Então essa é a ideia do desafio. Vou trazer para vocês como eu vou organizar isso em um próximo vídeo, tá bom? E a parte de estudo, como eu comentei com vocês. Além de tudo que eu faço, eu também faço faculdade. Então, a minha faculdade hoje em dia, ela tá bem envolvida com a parte da minha clínica. Então, é algo realmente para agregar, né? Não sei se futuramente vou praticar a profissão, mas é algo que eu sei que me agrega e eu acredito que a única forma de enriquecimento não só financeiro, mas mental, é através do estudo. Então, meu desafio consiste em saúde, autoestima, amizade, espiritualidade, conteúdo, estudo e família, tá? Em outro vídeo vou mostrar pra vocês como eu vou fazer isso. Eu já dividi o desafio bonitinho, fiz ali no notas do iPhone mesmo, e dividi em semanas, porque quando eu vejo uma lista muito grande de coisas para serem feitas, eu, como uma pessoa ansiosa, fico desesperada. Então eu defini por semana. Eu tenho, obviamente, as minhas metas, né, financeiras, de estudo, de viagem, sonho, família, amigos, mas eu defini por semana, porque dessa forma fica mais leve pra mim. E acredito que pra você, se você sofre também de ansiedade como eu, vai ficar mais fácil, mais fluido dessa forma, tá? Em um segundo vídeo eu mostro como eu vou fazer e vou fazendo também um review pra vocês acompanharem, porque quando a gente tá começando a gente fica empolgada. Primeira marcha é mais difícil, mas manter a constância é um pouco mais complexo. E eu estou me comprometendo com vocês que farei, tá? E se você, né, está sentindo que sua vida precisa de um recomeço, assim como eu estou sentindo, não um recomeço, né, porque a gente tem bagagem. Independente da idade que você tem agora, se você tem 20 anos, 25, 30, 50, a gente sempre pode recomeçar. A gente sempre pode começar algo novo. A gente sempre pode ser a nossa melhor versão, não para os outros, para nós mesmos. Porque tudo advém da gente. Eu te convido a continuar comigo, porque sair da zona de conforto não é fácil, mas eu quero criar uma egrégora de mulheres, porque, enfim, é o meu público, onde a gente se apoia, e acender a sua vela não vai fazer eu apagar a minha. O meu Instagram é Tiffany Ruskaya, como tá escrito aqui, e eu te espero nesse desafio. Faça um chazinho e vem comigo.